Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA com foco em análises setoriais direcionadas ao produtor rural. No episódio de hoje, a gente vai debater um tema bastante interessante do ponto de vista operacional, principalmente em épocas de colheita e plantio, que é a política de combustíveis, Como essas novas políticas têm afetado o setor e qual é a competitividade dos biocombustíveis dentro desse cenário. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco de levantamento de custos de produções de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Nosso convidado de hoje é Leonardo Zílio, diretor de Relações Institucionais da Oleoplan. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã com a CNA. Perfeito, Leonardo. A ideia nossa aqui é realmente fazer um bate-bola aí sobre essas novas políticas para combustíveis e também a competitividade dos biocombustíveis nesse cenário, E no primeiro momento aqui, o que a gente traz para essa discussão é principalmente destacando um pouco da presença dos biocombustíveis no cenário mundial, A gente tem uma produção aí bastante pujante, vamos dizer assim, um setor bastante competitivo do ponto de vista mercadológico. No Brasil, a gente tem uma grande força aí do etanol com relação à cana-de-açúcar, E no biodiesel, um forte apelo aí para os óleos vegetais. Isso tem movimentado bastante o setor e é sobre esse primeiro ponto que eu queria debater com você, Leonardo. Quando a gente imagina um cenário de produção de biodiesel hoje no Brasil e vê a dependência que tem hoje com relação ao óleo de soja, a matéria-prima ser a soja, pelo ponto de vista do produtor, isso é um fator interessante, principalmente com relação a preços da matéria-prima, principalmente nessa competição do produtor estar inserido nesse mercado. Se a gente vê um cenário, por exemplo, o atual, comparando preços de soja de abril desse ano com abril do ano passado, a gente já tem uma redução de 23%, segundo a base nossa aqui do projeto Campo Futuro, iniciativa que a gente levanta esses preços em mais de 20 praças espalhadas pelo país. Então, esse primeiro momento de discussão nossa, Leonardo, eu queria entender como é que você enxerga essa dependência do mercado, principalmente de biodiesel nacional, aí, com relação à soja, em detrimento de outras fontes de matéria-prima. Tiago, eu acho que seria interessante a gente dar um passo atrás até chegar nessa questão da dependência, entre aspas, aqui eu coloco entre aspas, da produção de biodiesel em relação ao mercado de soja, ao grão de soja. O passo atrás que eu me refiro é a gente só fazer um balizamento básico em relação à política nacional de produção e uso de biodiesel, como é que a gente está inserido num mundo globalizado e cada vez mais descarbonizado. Eu acho que esse sempre tem que ser o nosso ponto de partida, porque lá na frente, quando a gente vai discutir, isso sempre acaba culminando na relação preço, preço biodiesel, preço diesel. Na verdade, a gente tem que falar de valor, da produção, a gente tem que falar de valor agregado, tem que falar de distribuição desses valores ao longo da cadeia produtiva e ao longo da sociedade. É uma relação de custo-benefício que toda a sociedade acaba interpretando e acaba se beneficiando. No caso brasileiro, hoje, nós temos o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que prevê que até 2026 nós atinjamos o B15, o chamado B15, que é a mistura de 15% de biodiesel em todo o diesel consumido em território nacional. Máquinas agrícolas, caminhões, motores, ônibus, enfim, qualquer motor de ciclo diesel abastece com um produto que vai ter 15% de biodiesel em 2026. Hoje essa mistura é 12%, já foi 13% no passado, e ao longo de 2022 o setor amargou um período complexo, complicado, em que nós acabamos consumindo no Brasil 10% de biodiesel. Então, o momento que nós temos hoje no Brasil, Tiago, é de retomada do programa de produção e uso de biodiesel. Então, de abril para cá, de março para maio, agora nós tivemos o acréscimo de 10% para 12%. É o primeiro passo que nós enxergamos para essa retomada.
Dá para ir além no curto prazo, né? Nós poderíamos já está discutindo a implementação do chamado B13. Ele já aconteceu em 2021, não é coisa nova, a cadeia produtiva toda está preparada para isso, tem capacidade instalada, tem matéria-prima, tem fluxo logístico, né? Então nós já poderíamos dar esse passo no curto prazo. E como é que isso afeta, né, como você comentou, como é que isso afeta a cadeia produtiva quando a gente olha para trás também, né? Nós, produtores de biodiesel, é como se estivéssemos no meio, né? Por um lado, adquire-se matérias-primas do agronegócio, da agricultura e da pecuária em si, por outro, a gente segue revendendo, né, comercializando esse biocombustível, né, industrializa e comercializa o biocombustível com distribuidores de combustíveis que vão levar isso até o consumidor final. Hoje, algo entre 65%, 70%, 72% da produção de biodiesel vem do óleo de soja, né? Existe uma motivação básica por trás disso, é o óleo vegetal mais produzido no Brasil, né? A nossa grande força até hoje, né, quando a gente fala de óleo vegetal, está na produção de óleo de soja, né? O programa nasceu dessa forma, conseguiu crescer com robustez, graças à produção de soja e ao esmagamento de soja existente no Brasil. Mas, quando a gente olha para o mundo, e é aí que eu queria fazer essa ponte, nós já temos aqui no Brasil uma matriz relativamente diversificada. O maior produtor de biodiesel hoje, Thiago, é a Indonésia. O país produz algo como 9,4, vai chegar a 10 bilhões de litros de biodiesel produzidos 100% com óleo de palma. A produção da Indonésia ela é extremamente concentrada numa só matéria-prima. A Argentina é outro produtor importante de biodiesel e lá a produção é 100% de óleo de soja, praticamente. A Europa produz quase tudo com colza, canola, né? Os Estados Unidos, que é um outro grande produtor, talvez se aproximasse um pouco do Brasil, também usa gorduras animais, também usa outras matérias-primas. Mas aqui nós temos uma produção cada vez mais importante de biodiesel com óleo de palma, é uma matéria-prima que vem crescendo bastante nos últimos anos. Óleos e gorduras residuais também têm crescido em sua participação. Então, apesar da gente ter essa preponderância, por isso que eu coloquei o termo dependência lá no começo, entre aspas, eu diria que nós temos uma preponderância da produção de biodiesel no óleo de soja, que é aquela matéria-prima que consegue responder mais rápido, né? Se a gente olhar 10 anos para trás, era inimaginável que o Brasil estaria colhendo 155 milhões de toneladas de soja. E nós estamos com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, cada vez mais produtividade. Então, é esse um pouco o caminho que se percebe, que se segue aqui no Brasil. Nós temos um driver, né? Nós temos uma matéria-prima super importante, que é a soja, e nós temos outras matérias-primas que vêm crescendo cada vez mais, se não em termos relativos, em termos absolutos, o que já é um ganho tremendo para o país, quando a gente enxerga a distribuição de valor que esse programa gera nos elos a montante da cadeia. Se a gente pensar num contexto mais geral também, né, Leonardo? A gente está falando de óleo de soja que está vindo do esmagamento do grão lá na ponta, né? E que está virando aí farelo de soja. Então, se a gente tem uma pecuária pujante aí também crescendo, como tem crescendo nos últimos tempos, a gente está fomentando esse setor de uma forma um pouco mais abrangente do que realmente só pensando do ponto de vista do biocombustível, né? Se a gente pegar esse cenário também, que até o próprio sebo bovino, no final da cadeia, lá volta para o sistema para essa formação do biodiesel, é interessante entender um pouco desse arcabouço aí, vamos dizer assim, já que está na moda a palavra, né? Esse arcabouço que o setor tem por trás aí de como essa roda gira, né? Se a gente tem mais esmagamento de soja, se a gente tem mais farelo de soja no mercado, puxado por uma demanda maior aí, de um aquecimento da economia, né? Por carnes, principalmente, né? Então a gente tem o frango desenvolvendo, o suíno, o próprio bovino, então isso tudo está tudo amarrado e é isso que eu enxergo como um dos diferenciais aí na nossa produção de biocombustível aí, focado no biodiesel, né? Exatamente, Thiago. Esse círculo virtuoso que você colocou aqui, ele não é trivial, não são todas as cadeias produtivas que dirá
produções de combustíveis mundo afora, né, que conseguem criar círculos virtuosos. Na verdade, hoje, a gente, depois de algumas décadas de um consumo bastante expressivo de combustíveis fósseis, né, a gente vive um círculo vicioso no sentido de ameaças climáticas, né, de ameaças de aquecimento global. Eu acho que, como você destacou aqui no caso do agronegócio, no caso da agroindústria que produz biodiesel, nós temos um círculo virtuoso em que subprodutos, ou melhor, resíduos que antes eram ou descartados de forma equivocada na natureza, descartados em lixões, enterrados, né, sebo bovino, gorduras animais, hoje elas são supervalorizadas, são objetos de uma cadeia produtiva também bastante pujante e que no fim do seu ciclo vira biocombustível, vira combustível para a gente usar nas nossas cidades, para melhorar a qualidade do ar das metrópoles, para melhorar as emissões de gás de efeito estufa. E esse outro ponto que você coloca, Thiago, do farelo, ele é importantíssimo e muitas vezes esquecido pelas autoridades, pela política, né, por algumas das nossas lideranças. 80% que a gente esmaga de soja é farelo, isso é alimento puro, né? Isso é alimento para ração animal, isso acaba virando proteína. Então, assim, quando a gente fala de produzir biodiesel no Brasil, é completamente diferente do que se fala na Europa, do que se fala na Indonésia. Na Indonésia existe uma discussão muito forte sobre efeitos das produções, né, de biocombustíveis no desmatamento. Aqui não existe essa discussão. A gente tem, por exemplo, programas como o RenovaBio, para você ser certificado, você tem que garantir que não existe desmatamento de uma forma mais, vamos dizer assim, rígida do que o próprio Código Florestal brasileiro. Quando a gente fala de palma de óleo, existe um limite de plantio em 2008, em áreas antropizadas até 2008, que é mais restritivo ainda do que o nosso Código Florestal. Então, assim, a nossa cadeia produtiva, ela agrega em termos de redução de emissões de gás de efeito estufa e agrega também, concomitantemente, no que diz respeito à segurança alimentar. A gente está gerando mais segurança alimentar, está gerando mais proteína, está gerando mais alimento com esse farelo todo que você bem destacou. 4/5 da produção do esmagamento da soja vira alimento, na verdade. Então, ela é uma conta e, né? A gente produz mais energia renovável e mais alimento. Isso é interessante, principalmente desse ponto mais centralizado aí no biocombustível, não só como essa linha única, né, de produção e dependência, aí, como a gente tinha falado no primeiro momento. Mas eu queria voltar um pouco aí na sua fala, Leonardo, justamente para falar aí desses influenciadores de preço de combustível como um todo, né? Você começou a falar aí das misturas obrigatórias, né, que até 2026 aí a gente vai partir para um B15 aí. E quando a gente enxerga do ponto de vista externo, a gente tem a Europa com um limite de 7%, aí você pode me corrigir, o especialista aqui é você, tá? E a Argentina, nosso vizinho aqui também, com um mercado muito forte de soja, com limite de 5%, né? Eu queria, na sua visão, entender um pouco dessa dinâmica, né? Se a gente está trabalhando aqui num cenário brasileiro com uma mistura bem maior, enquanto outros players, outros competidores aí estão num cenário onde entenderam que essa mistura pode ser um pouco menor, né? A Europa até em 2022 aí trabalhando num quadro de exceção, né? Para liberar mais áreas aí para a produção de alimento, com detrimento a essa produção de biodiesel. Eu queria entender do ponto de vista de mercado aí, como é que você enxerga essas variáveis aí de ponto de mistura, de como isso afeta o mercado de preços principalmente. Claro. Thiago, do ponto de vista de mistura de biodiesel, existe um estudo bastante interessante no Ministério da Agricultura. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas ele é de 2013, entre 2013 e 2015. É um estudo que compilou várias literaturas internacionais e nacionais que abordavam essa questão dos usos de biodiesel em misturas superiores, né? Misturas de B20, B30, B50, tem muito estudo com B50 no mundo. Quando a gente fala, né, quando a gente aborda essas faixas hoje praticadas no mundo, B15, B10, B20, B30, não existem grandes limitações
para a utilização de biodiesel. Tá? Existe um certo consenso que até o B20 não existe limitação nenhuma. Para o B30, a especificação do biodiesel ela acaba se tornando um pouco mais rígida. Hoje no Brasil nós temos o aval, vamos chamar assim, legal, para chegar até o B15. Mas nós já temos uma especificação recém-publicada pela ANP que possibilitaria facilmente o uso do B30. Tá? Esse é um ponto importante da gente ter em mente. A especificação brasileira do biodiesel ela é bastante rigorosa, assim como o nosso Código Florestal talvez seja o mais rigoroso do mundo. A nossa especificação de biodiesel, idem, ela é uma das, se não a mais rigorosa do mundo. O mundo não usa só teores que nós conversamos aqui, né? B12, B15. A Argentina chegou a usar B10, recuou por uma questão econômico-mercadológica. A gente está acompanhando o quadro sensível que o país vem passando, inflação a 100%, um desequilíbrio cambial não desprezível. Isso acaba afetando todas as cadeias produtivas para baixo e naturalmente vai afetar a produção também do biocombustível. Os Estados Unidos, em vários estados, usam o B20, né? Eles têm uma condição climática diferente no inverno, que eles reduzem esse percentual, mas ao longo do ano é B20. O Brasil não tem problemas climáticos, então nós já poderíamos estar com esse horizonte sem nenhum problema. A Indonésia, Thiago, é o caso mais avançado do mundo. Eles usavam B30 até o ano passado e vem trabalhando agora para chegar em todo o país ao B35. A Indonésia está chegando em 35% de biodiesel, começando pelas principais províncias, para depois abarcar todo o país, sem problema de qualidade, sem problema de uso dos motores e assim por diante. A discussão que nós temos na Europa ela é diferente. A Europa não limita em 7% o uso de biodiesel, ela limita em 7% o uso de qualquer biocombustível que tenha um braço, vamos chamar assim, da questão alimentar. Então, qualquer biocombustível, etanol, biodiesel, diesel verde, qualquer coisa, né, qualquer biocombustível, num espectro mais amplo, que seja produzido mediante uma cultura, né, oriundo de uma cultura que possa ser destinado à alimentação, ele não pode ter uma participação superior a 7%. Essa é a discussão deles. Isso pode ser entendido, claro, como aquela discussão biocombustível versus alimento, mas é claro que também tem um cunho comercial. A Europa, ela de certa forma, baliza a quantidade de biocombustível consumido de acordo com a sua possibilidade, com o seu potencial de produção local de culturas energéticas. Então, é claro que existe esse protecionismo do mercado doméstico europeu. Então, essa discussão na Europa, tem países como a Alemanha, que já usou B9, B10, a Suécia chegou a usar 30% de mistura de biocombustível no ciclo diesel, deu uma recuadinha agora. Então, assim, no Brasil, né, a gente tem uma vocação imensa para a produção agroindustrial, para a produção agrícola, para a industrialização. É um vetor de industrialização, acho que a gente vai chegar nesse ponto, né, mas ao fim da nossa conversa, mas os biocombustíveis são catalisadores da industrialização doméstica. E aqui, como principal produtor agrícola do mundo, em breve a gente vai ser líder também no milho, já é na soja, já é na cana. Então, assim, como um dos principais, né, uma das principais potências agroindustriais do mundo, a gente precisa estar na vanguarda dessa discussão. A gente precisa estar discutindo quando é que vai chegar no B20, e isso não pode demorar, e depois como é que a gente vai além disso, fazendo com que as condições necessárias sejam cumpridas, né? Desenvolvimento tecnológico de motores, desenvolvimento tecnológico de logística, tudo isso precisa acompanhar a evolução da descarbonização, que é a pauta mundial que vem sendo tratada em primeiro plano. E nós, né, como produtores de soja, de palma, produtores de biodiesel, indústria esmagadora de soja, a gente está intrinsecamente ligado nessa discussão da descarbonização. Não, perfeito, Leonardo. Entrando agora um pouco mais para o nosso mercado interno aqui, né, principalmente do ponto de vista operacional, aqui o que a gente tem visto nas bombas hoje é um recuo das cotações, né? Uma nova política de preço da Petrobras aí, a gente antecipou aqui pela CNA lá em setembro do ano passado um boletim onde a gente faz análises setoriais intitulado de Mercado em Foco, um possível cenário de queda nos preços, né, por uma conjuntura
de mercado, né, onde a gente já via sinalizações aí, principalmente do petróleo, de recuo, enfim, de uma série de questões conjunturais, de quem quiser acessar e fique à vontade, esse material está disponível no site da CNA, mas o que a gente está vendo hoje é realmente esse recuo nas cotações, né, significativo aí na bomba, principalmente no ponto de vista onde o produtor está operacionalizando aí a colheita e o plantio da próxima safra aí, então está fazendo negócio, está entendendo um pouco dessa dinâmica de custo, né, e aí desse ponto de vista, se a gente pensar um pouco do que essa nova política de preço da Petrobras pode afetar o mercado tanto de etanol como de diesel num cenário interno nosso aqui, Leonardo, o que você enxerga como prerrogativa para que realmente esse movimento de agora de recursos seja um movimento um pouco mais constante ao longo do ano? Quando você comenta sobre recuo, Thiago, estou entendendo que é o movimento de recuo dos preços, né, na bomba de combustível ao consumidor, né, dos derivados, aí, ou, no nosso caso, derivados mais biocombustíveis, diesel B e da gasolina C. Bom, esse movimento de 12 meses para cá, realmente a gente percebe 40% de redução no preço do biodiesel, por exemplo. Esse foi o patamar médio de redução dos últimos 12 meses, e algo próximo a 30% a redução do preço do diesel na bomba, né? No diesel ao produtor, então no diesel na refinaria. Tá? Na bomba a oscilação foi um pouquinho diferente, mas também não muito. Isso está muito ligado, claro, não podia deixar de estar ligado com as movimentações internacionais, né? O Brent, o WTI, os preços do petróleo recuaram bastante nesse meio tempo, e da mesma forma, recuo também no mercado de preços de óleos vegetais, principalmente quando a gente olha as cotações de Chicago, né? Eu enxergo, Thiago, que a discussão da política de preço da Petrobras, ela, óbvio, é relevante para todos os consumidores brasileiros. Ela tem dois lados, né? Ela é uma discussão que, por um lado, aborda o patamar de preços, se é que a gente pode chamar, né, desejável, interno no Brasil. Eu acho que essa discussão vai amadurecer nos próximos meses. Por outro lado, existe uma ponta muito forte, né, e muito importante, que é a do abastecimento nacional, né? Se esse movimento se torna excessivamente político, vamos dizer assim, você pode ter riscos de desabastecimento que acaba tendo um prejuízo enorme, tanto para o consumidor, quanto para o produtor rural, quanto para toda a sociedade brasileira. Então, eu acredito muito num cenário de parcimônia, eu acredito muito num cenário em que essa discussão amadureça ao longo dos próximos meses, para que não hajam prejudicados, né? Eu repito, o Brasil tem um potencial tanto de fornecimento, né, de suprimento interno de derivados, quanto de biocombustíveis, que não pode e nem deve ser prejudicado, né? A gente não pode, de uma forma intempestiva, prejudicar, por exemplo, a produção e a comercialização do etanol hidratado, que acaba competindo diretamente ali com o preço da gasolina C na bomba, né? E por outro lado, aí olhando também mais aqui para a produção do biodiesel, né, a gente sempre se preocupa quando a discussão de um ponto de vista mais conceitual migra para que se subsidie o combustível fóssil. Só para te dar um exemplo, Thiago, e essa discussão ela está sempre vinculada à discussão da política de preço. A política de preço ela conversa muito com a política tributária. Uma coisa, né, é uma balança que quando você puxa de um lado, de repente o outro pode subir. Então, por exemplo, o ICMS agora subiu um pouco, né, com o novo modelo monofásico subiu um pouco. Então, por um lado você tem um recuo de preço ao produtor de petróleo, por outro lado a refinaria, do outro lado você tem uma subidinha ali de preço do ICMS. O PIS/COFINS está zerado, o PIS/COFINS hoje é zero, tanto para o biocombustível, para o biodiesel, quanto para o diesel fóssil, né? Isso, de certa forma, não pode ser interpretado assim, será que o sinal ambos os combustíveis têm o mesmo valor? Aí a gente não fala mais de preço, né? Quando eu taxo, quando eu tributo o fóssil igual ao renovável, eu não estou, de alguma forma, emitindo um sinal de que considero ambos pares iguais? E não são. As externalidades positivas do biocombustível são N vezes superiores à do combustível fóssil. Então, assim, toda essa discussão de política de preço, ela tem que levar em conta, como pano de fundo e como premissa básica,
que o biocombustível ele tem um valor superior ao diesel e à gasolina fósseis. Então, a gente tem que ter isso em consideração. Uma política de preços do derivado ou dos derivados não pode prejudicar a produção e o consumo dos biocombustíveis, que é a nossa vocação natural. Por outro lado, a gente importa ainda, esse é um número expressivo que merece sempre ser destacado, a gente importa cerca de 25% do diesel que consome dentro do país. E isso tende a aumentar. A tendência para 2030, 2035 é que essa dependência de diesel importado aumente. Então, mais uma vez, por que a gente não induz ainda mais a produção dos biocombustíveis para reduzir essa dependência externa e que vem com volatilidade de preço dos combustíveis fósseis importados? Essa é uma pergunta que gostaria de deixar no ar para a gente refletir melhor no futuro. Não, perfeito. Ainda bem que essa pergunta não é para mim, né? Mas do ponto de vista, para a gente fechar a nossa análise aqui, Leonardo, eu queria entender aí um pouco desse desenvolvimento setorial que a política de biocombustível aí no país hoje traz para o campo, né? Então, a gente falou um pouco aqui ao longo do episódio dessa questão de que não é só a soja, não é só o milho ou a cana lá para a produção de etanol, tem todo um cenário aí produtivo por trás que fomenta tanto esse mercado nosso de biocombustíveis, como também o mercado agrícola e pecuário como um todo, né? E como é que você enxerga esse movimento no campo? Como é que essas políticas hoje têm levado o desenvolvimento para o setor rural? Falar da produção de biodiesel, né, que é mais nosso campo, é mais nosso dia a dia aqui. O biodiesel, ele é um catalisador, eu acho que essa é uma palavra que nós poderíamos usar, ele é um catalisador da industrialização da soja no Brasil, né? A gente não pode, claro, dizer que ele é o responsável pelo Brasil hoje estar esmagando 55 milhões de toneladas de soja, mas ele é sim responsável por uma parcela não desprezível desse esmagamento. Se não fosse o biodiesel, talvez hoje nós estivéssemos industrializando 40, 45, 47 milhões de toneladas de soja. O biodiesel é responsável por induzir os movimentos industriais, né, e investimentos em capacidade instalada para esmagamento de soja. A Oleoplan, que é a empresa que eu sou responsável pela área de relações institucionais, amplia seguidamente o seu esmagamento de soja no Rio Grande do Sul, na Bahia, né? Outras empresas também poderiam ser citadas que cada vez mais esmagam soja, produzem farelo e óleo, também para a produção de biodiesel. Então, assim, não há dúvida nenhuma que nós temos uma indução via demanda, né? Acaba havendo uma demanda muito maior doméstica pelo grão de soja, e a gente poderia falar isso também das outras matérias-primas, né? A gente falou da palma, falou do milho lá no caso do etanol. Então, assim, essa demanda interna por grão faz com que os pilares do desenvolvimento sustentável, eles acabem atingindo também, eu acho que essa é a ideia, toda a cadeia produtiva. Quando a gente fala em demandar mais grão, naturalmente existe uma transmissão via preço para o produtor rural de soja. Esse pode ser um primeiro impacto sentido. Quando a gente fala em programa de biodiesel, não dá para deixar de falar no selo biocombustível social, que é um programa que também é responsável hoje por uma aquisição superior a 8 bilhões de reais por ano em soja de agricultura familiar, em matérias-primas de agricultura familiar, principalmente soja. Mas também estão incluídos aí nesse rol de produtos, mamona, coco, açaí, dendê, tem uma série de produtos que também fazem parte, milho, do selo biocombustível social. Então, assim, uma agroindústria robusta, né, que demande produtos para industrialização, naturalmente vai acabar espalhando esses efeitos por toda a cadeia produtiva. Isso fica muito claro, e eu queria fazer mais uma vez essa comparação com os fósseis, quando a gente enxerga um pouco de como a riqueza gerada em ambas as cadeias é distribuída, né? Quando a gente pega, por exemplo, a riqueza criada pela produção sojícola no Brasil, são mais de 2.300 municípios produzindo soja no país. Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, enfim, tem uma série de estados
que produzem quantidades significativas de soja. A produção e a distribuição dessa riqueza é muito mais espalhada no interior do país. Tá? Se a gente comparar, por exemplo, índices de desigualdade, índices de Gini, quanto maior o valor da produção da soja num determinado município, menor o índice de desigualdade daquele município. Maior o índice de desenvolvimento humano e menor o índice de desigualdade. Isso é interessante, mais uma vez não é trivial, porque é um círculo virtuoso que se cria. Quando a gente olha, Thiago, por outro lado, para a distribuição dos royalties de petróleo, 75% dos royalties de petróleo ele tá distribuído em 2 estados, somente 2 estados. E 2/3 desse valor está distribuído em praticamente 30 municípios. Quando a gente olha também a distribuição de royalties de petróleo vis-à-vis a desigualdade, né, o índice de Gini, ele é inversamente proporcional àquele que a gente falou na soja. Quanto maior ali a distribuição de petróleo naquele município, maior também é a desigualdade. Então, assim, infelizmente, nós estamos numa cadeia produtiva que gera riqueza e que distribui essa riqueza. Isso é muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento econômico do país, né? Então, acho que toda vez que a gente, mais uma vez, coloca essa discussão de biocombustíveis na tela, é importante ter em vista os efeitos positivos que os biocombustíveis geram para o ar nas grandes cidades, mas também para as economias do interior do país, que é onde o biocombustível é de fato produzido. Interessante justamente pegar essa visão do todo aí, porque a gente sabe que o impacto dos biocombustíveis na agricultura aí, ele depende de tudo aquilo que a gente vem conversando aqui, né? Tanto de medidas políticas de incentivo, a própria questão das práticas de produção e até a fonte de matéria-prima, tudo isso influencia nessa desenvoltura aí do setor produtivo como um todo, né? A gente está caminhando para o fechamento desse episódio. Eu queria te agradecer, Leonardo, pela parceria aí. Fica à vontade aí para contar conosco em futuras demandas aí. E a gente também, assim que precisar, já tem um especialista aí com quem contar. Muito obrigado. Thiago, é sempre um prazer. Eu queria lhe parabenizar pela condução das discussões, num nível técnico altamente qualificado, parabenizar a CNA pela iniciativa também, e também por toda a atuação que a Confederação tem, né, em Brasília e nos estados, nos municípios, em nome aí do agronegócio brasileiro. É realmente muito importante tê-los como parceiro. Contem conosco, um setor agroindustrial e de produção de biocombustíveis cada vez mais sólido. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado mais uma vez. O pessoal que nos acompanha, a gente está tentando entender um pouco melhor de como vocês acessam o nosso podcast ou qual é a cultura de podcast que cada um tem. Acesse o link na descrição desse episódio para dar a sua opinião. 2 minutinhos, você responde as nossas perguntas lá e a gente tenta moldar esse podcast mais direcionado à demanda de cada um. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.